Olá, muito boa noite. Nós estamos nessa hora entrando no ar com a nossa live de todos os domingos, que é o nosso texto e contexto, né? Eu estou sem retorno, então se você estiver ouvindo, eu peço que você me dê um joinha para dar um feedback para saber como é que está o áudio, porque como eu estou sem retorno, eu não sei se está dando para você me ouvir. Se tiver, só manda um joinha para a gente prosseguir nesta hora. É muito grato pelo nosso encontro que nós tivemos ontem, né, que também foi uma benção, né, o encontro de ontem. Ontem nós ministramos sobre a carta a Filemon, né, do apóstolo Paulo, a carta a Filemon. Eu passei hoje o dia ainda degustando a ministração de ontem, né? E foi fantástico para mim aquela experiência ontem sobre Filemon. Foi tão fantástica que eu ainda estou aqui degustando algumas complementares assim da mensagem de ontem, né? Eu faço uma oração nesse momento para que toda vibração contrária a esse nosso encontro nesse momento caia por terra, que haja o fluir, que haja o testificar, que haja o fluir do Espírito agora preparando o nosso ser. Só Deus sabe como é que eu comecei hoje a me programar para estar aqui, tanto fisicamente como psicologicamente, espiritualmente, né? Às vezes a mente cansa, às vezes o corpo cansa, né? Hoje fez um solzinho aqui e eu passei o dia meditação. Pela manhã participei de uma live de um amigo, um professor de filosofia, e aqui de Fortaleza. Foi muito bom, muito boa experiência, né? Graças a Deus que ainda existem remanescentes, existem aqueles que fazem a diferença, que estão fazendo a diferença. Gratidão por isso, né? Gratidão. E bom que está aqui pertinho de mim aqui. A gente pode estar tendo um contato, né, presencial também. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquela que na sua cidade aí, no seu bairro ou perto, né, você possa ter uma conexão presencial com um irmão de fé, de jornada. É tão bom nós encontrarmos aqueles do caminho e de alguma maneira a gente se congregar, né? Então isso é vital para nós, né? Isso é vida. Sem isso eu nem sei como é que é realmente o sentido de ser igreja. Como é que seria isso, né? Inclusive ontem, falando na carta a Filemon, nós vimos ontem que havia uma igreja ali, os irmãos que se reuniam na casa de Filemon, juntos com o filho, com a esposa, e toda a comunidade ali reunida. Era algo tão assim, tão ungido, tão consagrado, que o próprio apóstolo Paulo reconheceu aquele ministério, reconheceu aquela comunidade. Ele nem disse nada contra ela, não disse que tinha que mudar o formato, a maneira de se congregar, não disse nada disso. Ele simplesmente chamou aquela reunião de igreja. E isto na residência ali de Filemon. Na residência de Filemon. E eu ainda hoje, passando o dia, ontem eu fui dormir pensando na ministração. Eu fiquei tão assim envolvido pela ministração de ontem, que sinceramente, quando terminou a live, eu voltei novamente, né, depois que a gente deixa ali gravado, aí eu voltei e comecei a assistir novamente a live. Fui assistir novamente, me edificando ali com aquele momento de inspiração, aquele momento que só a graça do Espírito Santo em nossas vidas, pela misericórdia, faz esse fluir acontecer, né, gente? Porque de nós mesmos a gente não... Se não for o Espírito, como ele diz, não vos preocupeis com o que haver de dizer, porque é o Espírito que ministra a nós o que falar. Só o Espírito, só, como diz aquele louvor, né? Só o Espírito de Deus
pode nos levar para andar em Deus, pode nos levar para andar em Deus, para viver em Deus, só o Espírito. E a minha oração é que esse Espírito que está aqui esteja aí contigo, fluindo na sua vida. Agora eu estava ouvindo um louvor aqui que estava no grupo, né, no grupo que eu faço parte, do Espaço de Amor. Eu vi naquela canção ali da irmã louvando, né, a tua presença. Eu viajei, eu vi naquele louvor, me lembrei de algumas pessoas da jornada que já passaram na minha vida. Deu aquela nostalgia santa, sabe? E eu disse assim, vamos lá, bola para frente, né? Prosseguindo, avançando para o que está diante de nós. Foi bom enquanto durou, foi bom algumas coisas que já passaram, mas melhor ainda é prosseguir para o alvo, avançando para as coisas que estão diante de nós. Existem coisas do nosso passado que não tem como negar que aquilo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Graças a Deus por quem tem um passado com boas lembranças, boas memórias, porque isso nos dá esperança para avançar no dia de hoje, no presente. Foi bom, então com a vida continua, vamos lá. Mas não para nós ficarmos presos no passado, pois lá já não é e não será a nossa habitação. Foi bom. Eu me lembro de uma canção que eu fiz quando eu estava acabando um ciclo na minha vida, quando Deus estava rompendo um ciclo na minha vida. Ele me deu uma composição de uma canção. Depois eu mesmo fiquei rindo da canção, porque eu não queria que aquele ciclo acabasse, e acabou. E a canção dizia assim, eu compus essa canção num sábado, pela manhã, depois do café, e dizia assim: o que foi, passou. Foi bom enquanto durou, mas passou. Aí eu tocando violão, ainda foi biquinho cantando, né? O que foi, passou. Foi bom enquanto durou, mas passou. Aí depois tinha um refrãozinho para complementar, dizendo assim: tudo passa, tudo passará, tudo passa, tudo passará, tudo passa. E passou. Aí o ciclo passou e, meu Deus, olha, a canção foi como uma revelação do que ia passar naquele momento. E a pessoa que estava comigo, ela estava comigo no momento da composição. E eu cantando aquilo, não mal sabia que eu estava profetizando algo que ia acontecer. Aí um dia desse eu estava cantando essa canção, comecei a rir. Vendo como a jornada do Espírito ela é tremenda. E eu comecei a rir, não é por causa de um senso de humor, comédia, não. Mas eu comecei a rir por ver como é que eu estou aqui hoje. Como é que eu conseguia estar aqui, agora aqui. Pois o Espírito vem e ministra ao meu espírito. Não, querido. Não é você. Amém. Não é você. Você, se fosse por você, você não teria conseguido estar aqui hoje. Mas é o Espírito. Só o Espírito de Deus pode me levar. Por isso que eu fico rindo, porque eu olho assim, gente, eu não vejo forças em mim. Se fosse na força do meu braço, eu teria já entregado os pontos, teria olhado para trás, teria exaurido, teria esgotado minhas forças, naufragado na fé. Mas não sou eu. Eu reconheço a pouca força que há em mim para perseverar, para permanecer. Mas o Espírito Santo vem, a graça vem. E ela sustenta. Ela é a raiz que me sustenta.
e é a raiz que também sustenta você. Deixa o Espírito conduzir. Deixa o Espírito conduzir. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E eu estava lendo hoje, né, degustando da live de ontem, Sábado Sincero, sobre as missões do apóstolo Paulo, né, jornada de Paulo. E eu estava lendo hoje uma carta que, olha, quem não lê Bíblia nem sabe que existe essa carta na Bíblia, né? É a carta aos Colossenses. Eu me lembro que antes, quando eu estava lendo, estudando as cartas paulinas, eu sempre gostava, curtia muito a introdução das cartas de Paulo, o capítulo 1, né? Que ele começa com aquela saudação dele, né? Graça e paz. Aí ele vai se apresentando, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Sempre é assim a introdução das cartas paulinas. Mas agora, nesse tempo da minha jornada, eu estou sendo impelido, levado a ler não mais a introdução, mas a finalização. Os finais das cartas. O final da carta. As saudações finais. Porque ele começa com saudação, mas ele também finaliza com saudação. E eu estou lendo agora as saudações do fim das cartas paulinas. E tem muito aprendizado sobre a comunhão da comuna, né, da igreja orgânica, nas finalizações das cartas paulinas. E hoje eu queria ler a finalização da carta aos Colossenses. Se tiver uma Bíblia e quiser pegar uma Bíblia para você ler, ou então acompanhar no seu celular, computador, não sei, no tablet. Ó, tô com a minha aqui, manuscrito. Colossenses, vamos lá ver se você acha. Aleluia. Ontem foi Filemon, né? Hoje é Colossenses, só voltar às páginas. Carta aos Colossenses. No caso vai ser o capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. São só 4 capítulos a carta aos Colossenses. Vamos ver aqui o que é o finalzinho aqui. Deixa eu botar a minha luzinha aqui para acompanhar. Vamos ver aqui. Aliás, peraí, estava errando aqui já. O capítulo 4, são só 4 capítulos. Carta aos Colossenses, capítulo 4. Versículo 1 diz assim, né? Só que eu vou ler o capítulo 4 todo, né? Diz assim: vocês, né, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Aqui ele está falando que a gente lia ontem, né, para Filemon. Era sobre os senhores que tinham servos, né, que tinham escravos. E ele está exortando esses senhores a ter uma certa compaixão, humanidade no tratamento com esses escravos. Versículo 2, aí ele fala: perseverai em oração, velando nela, deixa eu ver aqui, velando nela com ação de graças. Velando nela com ação de graça. Eu vou parar no versículo 2 e fazer essa pergunta para mim e para você. Nós temos, gente, perseverado na oração, velando nela com ação de graça? Isso tem acontecido? É uma pergunta para nós, né? É uma pergunta para nós que a gente deve refletir nessa pergunta, porque é de suma importância isso para nós, gente. Suma importância. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual
estou também preso. Você pode observar como essa carta aos Colossenses, ela tem muito assunto que é como se fosse uma parte 2 da carta a Filemon, né? Você vê que não tem como negar que o escritor da carta ao Filemon, ele é o mesmo escritor da carta aos Colossenses. Tem muita semelhança. O Paulo estava preso também lá, está preso aqui. Não sei se era a mesma prisão, não sei se... Talvez, provavelmente, seja ao mesmo tempo a mesma prisão. Porque o assunto é muito semelhante, o contexto do assunto. É muito semelhante. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Para que o manifeste como me convém falar. Como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Olha o que ele fala, remindo o tempo. Nós temos remido o tempo. Se você começar a pegar um papel e uma caneta e anotar, essas anotações, é muito importante, essas palavras para a nossa jornada. Vai começar amanhã, segunda-feira, segunda humana, já começa botando isso como prioridade. Remindo o tempo. Remindo o tempo, andando com sabedoria para com os que estão de fora. Remindo o tempo. Ou seja, não perde tempo com alguém que está de fora, não, no corporativo, não. Se essa pessoa aparecer e começar a bater papo com você, já anuncia a palavra da sabedoria para ela. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Tempestade em andamento em BH. Se parar é porque caiu a internet. Entendi. Tá certo. Vamos remir o tempo, né? Vamos remir o tempo. Vai terminar logo essa live. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você vê o cuidado de Paulo nessa carta, o foco dele é a comunicação. E remindo o tempo, aproveitando cada momento. Sem perca de tempo, não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. E essa live de hoje vai ser bem direta, não dá para perder tempo não. Porque os dias estão passando aí, né? E a gente tem que aproveitar cada instante, cada momento, né? Com tudo, porque cada momento, cada minuto é precioso. Aí ele começa a falar aqui, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Ou seja, o Tíquico, que é um ministro, um obreiro, estava com certeza com Paulo lá, foi visitar Paulo na prisão, né? E ele vai levar notícias do apóstolo para os irmãos. Vos fará saber o meu estado. Quer dizer, ele não conta tudo na carta, não. Ele não conta tudo na carta. O mensageiro vai levar a mensagem, né? O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Que lindo, né? Olha a preocupação de Paulo com que os nossos corações sejam consolados pelos ministros. Hoje, quando eu ouvi aquele louvor no grupo, foi um consolo no meu coração, foi tão bom. Consolo de coração. Nós temos poder, gente, para consolar corações, sabia? Nós temos poder para consolar corações daqueles que têm fome e sede do Senhor. Juntamente com Onésimo, olha o Onésimo aparecendo aí, o Onésimo de ontem, né? Com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo que por aqui se passa. O Onésimo estava lá também com Paulo, nas prisões, né? Na cadeia, na prisão, dando assistência. Agora é um mensageiro também, o Onésimo. Que bom. Que o Espírito Santo esses dias levante mais Onésimos. Aristarco, que está preso comigo, Aristarco, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebesse mandamentos, se ele for até convosco, recebei-o. Por que ele fala isso, receber esse mandamento? Porque no passado, o Marcos teve um atrito com Paulo com Marcos. Eles chegaram a não se falar mais. E agora se reconciliaram. Aleluia, glória a Deus. E Paulo manda o mandamento. Pode receber ele.
Pode receber o João Marcos, sobrinho do Barnabé. E Jesus, tinha um Jesus lá também, olha. Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente, são estes, presta atenção nisso aí, são estes, conta aí o nome, são quantos? Tírico, João Marcos, 2, Aristarco, 3, Jesus o justo, 4, tem mais outro aí? Acho que tem, né? Deve ser uns 5, cooperadores no reino de Deus, para mim tem sido consolação. 5 obreiros, gente, só. 5, não, se bem que 5 já é um número significativo para mim, sabe? 5 é uma bênção. Mais de 3, né? 5. Mas a gente vê que não era uma aglomeração, não era uma multidão que estava com Paulo. 5. Aí tem outro aí. Sauda-vos Epáfras, 6. Vai contando aí. Que esse Epáfras, eu creio que ele é o mesmo Epafrodito, né? Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Epáfras, 6 obreiros. E vê que o combate deles aí é em oração, viu, gente? Combatendo em oração. Combatendo em oração. E tem mais alguém para saudar aí? Tem mais. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Ele tinha muito zelo por essas pessoas, né? Que bom, zelava por elas. Paulo dá testemunho deles. Epáfras amava essas pessoas, né? Que bênção. Essa é a obra orgânica, a obra de Cristo acontecendo. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas, né? Saudai Lucas, tem o Lucas, tá contando aí, né? 7, 8. Rapaz. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, pronto, 9, né? Ninfa e a igreja que está em sua casa. Olha aí, outra igreja na casa, gente. Olha o trabalho orgânico acontecendo, gente. Aleluia. Minha oração é que esse ano na sua igreja, a sua casa seja uma igreja também. Que a sua casa seja um espaço de amor, onde irmãos se reúnem para louvar, para orar, para fazer live. Esse ano 2026 não passa, em nome de Jesus. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E ao que veio de Laodiceia, lede a vós também. É isso, né? As saudações finais do apóstolo nessa carta. Que bênção. Os comunicados finais. E olha que ele está preso e dando aí, ministrando, né, administrando o trabalho. E dizei a Arquipo, quem é o Arquipo? Quem lembra aí, né? O filho de Filemon, né? Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Agora, para que o cumpras, né? Mas aí, ele cumpriu ou não cumpriu o ministério, né? Saudação de minha mão, né, do próprio punho de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. Aí ele fala, lembrai-vos das minhas prisões. Graça e paz, presbítera Rayane. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Pois é. E olha o que ele pede aí. Lembrai-vos das minhas prisões. Poxa, poderia me falar para me lembrar de qualquer coisa, menos de prisão, né? Por que Paulo fala assim? Lembrai-vos das minhas prisões. Porque nessa lembrança há autoridade de apóstolo. Autoridade de apóstolo não é ostentação. Um abraço, querida. Não é ostentação.
Mas a autoridade apostólica vem muitas vezes desses açoites, dessas perseguições e flagelos que ele passa por amor chamado. Lembrai-vos das minhas prisões, diz o apóstolo Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. Muito forte isso. E é interessante que quando ele no finalzinho ele fala assim, olha, fala para o Arquipo, ele lembrar, ele cuidar do chamado dele. Aí na carta ao Filemon, ele já diz assim, já está uma igreja se reunindo na casa do Arquipo. Quer dizer, o Arquipo foi diligente com esse chamado. E é isso que eu digo hoje para vocês também. Tratem de cuidar do ministério de vocês, do chamado de vocês. E quem sabe no final desse ano, ainda, né, eu possa estar de repente saudando uma igreja que está se reunindo aí na casa de vocês. Ou então até mesmo um projeto de lives está se reunindo aí, sendo transmitido aí da tua cidade, do teu estado. Um núcleo de anúncio dessa boa nova, do evangelho diferenciado, do evangelho original, do evangelho com essência do evangelho, que cada vez mais nesses dias maus, isso está ficando cada vez mais raro, muito raro. Há muitas estruturas, megas estruturas, investimento em grandes performances, construções, prédios, templos. Porém, o anúncio das boas novas, isso é raro. Não é em qualquer prédio, em qualquer templo hoje, sinagoga, que você vai ter realmente o privilégio de ouvir seus ouvidos o anúncio do evangelho. É isso aí. É isso aí. E o que é tremendo, eu li esse finalzinho dessa carta, o que é tremendo é essa comunhão que está acontecendo. Essa comunhão que está acontecendo. Me lembro que no finalzinho do ano passado, agora, para a transição desse ano, eu estava passando assim, um momento assim, de uma certa tribulação na minha jornada. Mas apesar da tribulação, eu estava aqui anunciando o evangelho. Preocupado com o evangelho. Eu me lembro que eu tive um convidado, né? Isso no ano passado, né? Finalzinho do ano passado. Tive um convidado, um pastor amigo meu, inclusive foi meu pastor, né? Foi meu pastor. E no dia que eu fui fazer a live com ele, aliás, no dia que eu marquei a live com ele, eu estava passando por uma luta tremenda na área da minha saúde. Dores no corpo, e ali marcando a live. Já pensou nisso? E na hora que eu marquei a live, eu disse assim para Deus, Deus, que garantias eu tenho que eu vou estar no dia dessa live, que a gente marcou uma semana antes, né? Começamos a divulgar uma semana antes. E eu disse, que garantia eu tenho que eu vou estar no dia disponível para fazer essa live? E aí eu comecei a entender que eu não tinha garantia nenhuma, o que eu tinha era fé. E eu disse, e eu vi na palavra, a palavra diz que o homem de Deus, a mulher de Deus viverá pela fé. E eu depositei a minha fé, a minha confiança no Senhor. Deixei o barco tocar. Prossegui a jornada. É assim, gente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É assim. E eu fui seguindo. E os dias foram passando, e sabe o que foi acontecendo? Cada dia passando, e eu em oração, ainda bem que eu consegui orar, em oração, e o corpo foi tendo condições para estar presente no dia da live. Foi tremendo. Ao ponto que pessoas falavam comigo, e estavam conversando comigo, pessoas nem faziam ideia do que eu estava passando. Tinham pessoas de outros lugares que eu conheço, de outros estados,
que conversavam comigo outros assuntos e queriam marcar compromissos comigo sem nem ter o discernimento do que eu estava passando. E eu também não contei, não. Contei só para o Espírito Santo. Só conto para o Espírito Santo, né? E algumas pessoas mais próximas, né? Que às vezes vem com mais compaixão, assim, com mais atenção, com mais tempo para ouvir, aí sabe. Mas o que é importante nisso, como aconteceu aqui com o apóstolo Paulo, é que esses irmãos mais próximos, eles servem como consolação. E a gente entende que mesmo as dores, as lutas, nada disso nos separa, pode nos separar desse grande empreendimento, vamos falar assim, que é o anúncio das boas novas de Deus em Cristo. Nada. Isso é maior do que tudo. Isso é maior do que a nossa vontade, até mesmo de ter conforto, do que a nossa vontade pela vida, pela sobrevivência nesse corpo. É maior do que tudo. O apóstolo Paulo é interessante porque ele fala assim: lembrai-me das minhas prisões. E quando ele escreve para Filemon, ele fala assim: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro. Ou seja, Jesus não prendeu o apóstolo. Quem prendeu ele foi Roma. Quem prendeu ele foi o Império Romano. Mas sabe como é que Paulo se via com a mente renovada dele, a mente de Cristo? Ele dizia assim: eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Aleluia. Consegue entender a dimensão dessa fé? Uma fé que não se conforma com esse século, mas que transforma pela renovação do entendimento. O mundo está ali dizendo para você que você é um prisioneiro. O mundo está ali dizendo, pregando peças para você, tentando te abater. Mas você usa aquele argumento do mundo em favor da obra de Deus, para a glória do nome de nosso Deus, nosso Cristo. E Paulo diz: se eu sou prisioneiro, então eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Agora, quem não tem esse entendimento espiritual não vai dizer que isso é loucura. Vai dizer assim: não, você é prisioneira de Roma. Você é prisioneira de Roma. E aí Paulo diz: essas cadeias, essas correntes, elas não podem prender o Evangelho. Elas não podem prender o espírito da boa nova. Elas não podem. Prisioneiro do mundo né? Só que o prisioneiro do mundo, ele na verdade recebe um rótulo de alguém que é livre, né? Prisioneiro de Cristo, graça e amor, pois é. Graça e amor. E só a graça e o amor para fazer a gente suportar tantas coisas. Coisas que a gente sabe que uma pessoa que ela não está envolvida na graça e no amor, ela não consegue passar por essas coisas. Ela não consegue. Por muito menos elas já desistem, se escandalizam, ficam ressentidas, magoadas, desestimuladas, amarguradas. É assim? E por mais que a pessoa tente ali animar, motivar, não adianta. São pessoas amarguradas, movidas muito mais pela mágoa, pelo ressentimento, do que movida pelo amor e pela graça do Espírito. Agora, quando somos movidos pela graça, pelo amor do Espírito, aí vem as lutas também, vem as dificuldades, só que a gente vai vencendo tudo isso. Olha, eu lendo essa carta hoje, assim, meditando nessas cartas apostólicas, né, de Paulo, isso começa a me trazer uma motivação inexplicável. Eu penso assim: se
se ele consegue, se ele conseguiu, eu posso também. Ah, mas você não é o apóstolo Paulo. Mas sabe o que Paulo ensinava? Ele dizia para a gente ser imitador dele. Ele dizia para a gente ser imitador dele, como ele era imitador de Cristo. E ele era o apóstolo dos gentios. Então, ele era apóstolo dos gentios. E se o apóstolo dos gentios falou isso, ensinou isso, então eu tomo posse dessa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse tempo agora, como Paulo diz nessa carta, bem no finalzinho, ele diz para a gente remir o tempo. É um tempo assim de um romper em nossas vidas. É um tempo de transcender no entendimento. É um tempo de ir além, gente, de muitas coisas. Hoje eu estava ouvindo o professor Ivo, e o que ele falava na live dele hoje só confirmou muita coisa que o Espírito Santo tem falado já ao meu coração. É um tempo de romper. E nesse tempo de rompimento, você vai observar que esse tempo ele vai atrair e ao mesmo tempo ele vai afastar. E eu tenho visto isso na minha vida. Algumas pessoas vêm e outras que estavam agora estão se afastando. É assim. Mas o meu coração não pode estar nem nas que estão chegando e nem nas que foram embora. O meu coração tem que estar no Evangelho. O fundamento aqui, a base é o Evangelho. Porque o Evangelho é aquele que fica com você em todo o tempo. É aquele que permanece com você. E você não está anunciando aqui a oscilação das pessoas, a impermanência das pessoas. Você não está anunciando uma mensagem da impermanência dos relacionamentos. Você está anunciando aqui a unção permanente, a unção que permanece. Jesus, hoje se fala muito de impermanência, até eu falo sobre impermanência. Mas Jesus, ele falou sobre permanência. Você sabia que ele falou sobre permanência? Ele falou. Está no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João fala assim, ó, se vocês permanecerdes, está escrito, permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, então, é o que está escrito lá. Permanecer. E na carta de João, João fala assim, a unção do Espírito Santo vai permanecer em vocês. Permanecer. Então, essa palavra permanência no chamado, ela tem muito valor e importância. Eu sei que é difícil hoje, até para aqueles que estão próximos de mim, os cooperadores que estão próximos de mim. Porque eu tenho pessoas que estão comigo até hoje, que quando a gente se conheceu, e nós nos conhecemos dentro de um movimento, no meio de uma agitação, de uma festa para Jesus. Diziam que era para Jesus. Só que a festa acabou, a fase passou, os anos passaram, as coisas mudaram, muita coisa mudou, tudo mudou. Só que o chamado permaneceu. E os que são fiéis a esses chamados, que têm a fé, que vivem pela fé, eles permanecem, mesmo quando a festa acaba, mesmo quando a empolgação acaba, mesmo quando o barulho acaba, quando o entusiasmo acaba, quando o povo vai embora. Então agora a festa acabou, o fole-fole acabou, o samba acabou, a escola de samba acabou, a passeata acabou, a euforia acabou. E aí eu fiquei assim, Deus, não acabou agora o meu chamado? Deus, não, pelo contrário. É quando a euforia acaba, é quando a passeata acaba, é quando o desfile da escola de samba acaba. Quando acaba, é que você começa a ver se tem chamado, porque aí é a hora que o chamado começa. A hora que o chamado de um homem e uma mulher de Deus começa a pegar fogo, é quando o desfile da escola de samba acaba. É quando a passeata acaba. É quando o bola-bola e leva-leva acaba. É quando a folia acaba. Quando a empolgação acaba.
quando o comportamento influenciado pelas massas acaba. Quando isso acaba, quando o frenesi acaba, o chamado do fogo do Espírito começa. Aí começa. Aí alguém pergunta, e aí, como é que você está? Como é que você está? O que você está fazendo? Eu estou no meu chamado. Focado, bem focado no meu chamado. E qual é o seu chamado? O meu chamado é estar aqui na minha jornada. Cuidando de mim, permanecendo, cuidando tanto do corpo físico, como cuidando também do corpo espiritual. Não tem como cuidar só do corpo físico ou só do espiritual. Eles estão unidos. Eles estão unidos. Então eu tenho que cuidar de tudo. Cuidando aqui. E como consequência desse cuidado, eu vou abençoando pessoas que se aproximam de mim, que cruzam meu caminho. Claro, aqueles que querem. Os que querem essa bênção. É isso que vai acontecer. Um abençoando. Mas na simplicidade, tranquilo. E é tão bom esse tempo de maturidade. Porque aquilo que antes era uma euforia, que era um desespero, que eu achava que ia fazer a vontade de Deus, hoje não. Essas coisas não tiram o meu sossego. Não tiram o meu sono. Eu sei que agora em paz me deitarei e pegarei no sono. Porque o Senhor me sustenta, me faz repousar em segurança. Ele não fica me cobrando, bora, não é isso. É simplesmente viver. É simplesmente respirar. É simplesmente ser. E sendo assim, você pode ser bênção para alguém que realmente está com a terra do seu coração aberta para essas palavras, para receber essa semente. Alguém que tem uma terra fértil, esse vai dar fruto. Mas a prioridade é a nossa comunhão aqui, diária com o nosso Deus. Aqui, nesse cantinho, a igreja que se reúne na sua casa. Olha que mensagem. A igreja que se reúne na sua casa, diz o Senhor. Que a gente possa começar essa semana, hoje, novo mês, começando 1º de fevereiro, que a gente possa começar esse mês de fevereiro, gente, pensando nisso. Se permitindo a isso. O chamado que surge quando a folia acaba. Quando a bagunça acaba. Quando o bacanal acaba. O chamado que surge, o devocional que nasce depois que o barulho cessa. Depois que os foliões vão embora. Apareceu muitos foliões na minha vida. Muitos foliões. Aquela empolgação. Aquele trio elétrico. Aquelas micaretas. Né? Alguns pareciam até o trevo lá. Como é o nome daquele movimento que tem lá na cidade de Recife. Né? Parecia aquele movimento que tem na cidade de Recife. Mas passa. Parecia assim o movimento do Zé Pereira, né? Mas passa. Porque a carne, ela cansa. A carne cansa. Senão ela vai morrer. Ela, quando ficar 24 horas, vai morrer. A carne precisa dormir 1 hora, precisa descansar 1 hora, a carne. Mas o chamado do Espírito, esse é diferente. Esse ele surge, ele flui da quietude da alma. Por isso que não precisa ficar lançamentos para motivar o chamado, né? Para entreter, para engajar o chamado. Não. Tranquilo, não precisa ficar falando, vai ter isso, semana que vem vai ter aquilo, semana que vem vai ter aquilo. Tranquilo. O que é que vai ter na semana que vem? Não vai ter nada. Vai ter nada. E aí, como é que você vai se empolgar? Vou me empolgar. A minha fé
dispensa empolgações. A minha fé me basta. Eu não preciso de movimentos para me empolgar. Eu não sou empolgadinho. Não é assim. Porque a empolgação, que eu já vi de gente empolgado, chegando, e com a mesma empolgação que chegou, depois sumiu. Sumiu. Né? Tomou Doril, a dor sumiu. Não. Eu preciso de algo mais do que empolgação. Para encarar essa semana, primeira semana do mês de fevereiro, eu preciso de fé. Unção permanente. E aí quando chega aquela saudação assim, e aí como é que tá? E aí como é que tá? Como é que tá? O que é que tá pegando? O que é que tá vendo? Como é que tá? Como é que tá a atividade? Tranquilo. Ah, como é que é? Tranquilo. Estraga o prazer, né? Do empolgadinho. O cara chega assim a 1000 por hora, né? E aí, como é que tá? Como é que tá? O que é que vai acontecer? Como é que tá? Não vai acontecer nada. Como é que é? Não vai acontecer nada. Baixa o tom dessa voz. Calma. Relaxa. Senta aqui, vamos tomar um chá de melissa. Tomar um chazinho de melissa para acalmar os neurônios. Contemplar um pouco. Se permitir um pouquinho ao ócio. Mas e aí o quê? Mas como é que a gente faz para fazer a obra de Deus? Como é que a gente vai fazer a obra de Deus? Como é que a gente vai fazer a obra de Deus? Evangelho de João. Evangelho de João, como é que faz para fazer a obra de Deus? Como faremos a obra de Deus? Evangelho de João. Tá aí. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Pronto. Crê. Sim, mas o crer me faz fazer o quê? O crer faz você se aquietar. Faz você se aquietar. É como dizia o amado Flávio Siqueira, ele dizia assim, tudo cura quando cura na gente. Né? Tudo cura quando cura na gente. E quando cura na gente, tudo cura, ou seja, e você se aquieta, aquele estado frenético, ele acaba. Aquele ativismo, ele acaba. E agora? A gente vai fazer o que agora? E agora? O que, meu? Nada. Vamos ali tomar só uma água de coco. Ficar sentado ali, contemplando o horizonte, sem fazer nada. Parece que é sem graça o negócio desse. Sem graça, mas na verdade tem muita graça. O que não tem é empolgação de menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Falava, agia como menino, mas o tempo passa. E o bom é que o menino cresce. O bom é que o menino cresce. Às vezes ele se torna até pai. Pai na fé, né? Começa a ser pai na fé. Ter filhos espirituais. Gente, a minha oração é essa, que a semana seja uma semana produtiva para mim e para você no reino de Deus. Porém, que essa produção ela não tenha aquela pegada assim, aquele estado corporativo, sabe, para agirmos, mas que seja realmente pelo fluir de um espírito em estado de quietude, tá? Que a gente não fique inquieto, mas sempre que a inquietação chegar, bater na porta, que a gente possa entrar em um estado de oração, de aquietamento.
diante do Senhor e confia nele que todos os embaraços, todas as questões, as problemáticas, as tribulações, elas vão ser endireitadas. Entrega tudo a ele e o mais ele fará. Uma ótima... Eu vou falar como muitos falam para mim, né? Para economizar as palavras diárias, né? De cada dia, a pessoa fala assim: tenha uma ótima semana. Uma ótima semana. Fala logo uma ótima semana, que a gente precisa mais falar amanhã, nem depois. Só no outro final de semana, tá? Tenha uma ótima semana. Brincadeiras à parte. Daqui a pouco, se Deus quiser, chega a segunda humana. E é um dia de cada vez, essa que é a verdade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E hoje é a reflexão de hoje para nós. Que a gente possa perceber que não é só os anos que estão passando, os cabelos brancos que estão aparecendo, as doenças que vão se anunciando. Não. Mas também o homem espiritual vai crescendo. A estatura, o desenvolver da salvação em nossas vidas vai se expandindo também. Que a questão espiritual nossa não fique raquítica. Que o desenvolver espiritual, a obra espiritual não fique parada. Porém, que a gente tenha entendimento consciente que o agir e o trabalhar é do Senhor, é do Espírito. Que a gente se permita, se entregue, se renda a esse agir do Espírito, porque Ele quer agir em nossas vidas. Só que Ele não vai fazer isso por força. Mas à medida que eu me entrego, que eu me rendo, eu colho os resultados do Espírito na minha vida. Como eu falei, se não fosse o Espírito aqui, hoje eu não sei se eu conseguiria estar aqui. Mas o Espírito me sustenta. Se dependesse de motivações de pessoas, eu não estaria aqui hoje. Porque eu com certeza não estaria motivado. Nem mesmo pessoas da própria família. Hoje aqui não tem ninguém da minha família aqui. Não tem. Nenhum parente de sangue. Parece que passou um aqui, mas já saiu. É assim. E ontem também não teve. E nada me garante que amanhã terá. Mas é pra gente entender que se você estiver esperando alguém da tua família para te motivar no reino de Deus, meu Deus, você vai se decepcionar muito. Não é isso. E nem mesmo aqueles que dizem que te amam, que dizem que você é legal. Não. Se fosse depender de elogios para mim viver a jornada, né? Poxa, já ouvi tantos elogios. Quem tem boca fala o que quer, né? Quem tem boca fala o que quer. Agora, quem tem ouvidos espirituais que possa filtrar, que possa ouvir de tudo, mas reter só o que vai te edificar. Não se iludir com certos elogios. Porque na verdade o que nós estamos precisando é de espíritos expandidos, evoluídos, aperfeiçoados, com maturidade, para que a gente possa viver uma jornada de fé com mais fé e menos emoção. Essa é a palavra de hoje, desse nosso texto e contexto. Minha oração é que a graça e a paz esteja com você. Você que passar nessa live, seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça, encontre em você espaço, que você se permita em rendição, para ser sustentado pela unção que permanece na sua vida. E aquele que permanece, que perseverar até o fim nessa unção, esse é salvo, é guardado de toda tribulação que se prolifera em toda a face da terra. Que o Senhor te guarde em Cristo e até um próximo encontro, querendo a vida, querendo Deus. Graça e paz.